homem imediatamente vomitou. Ele limpou a boca e disse que não poderia ser. Theo saiu correndo da multidão. Insultando o oponente, ele começou a bater as mãos na barreira. Negando a morte de sua namorada, seu punho atingiu a barreira com um rugido. Lágrimas estavam escorrendo pelas bochechas do cara. Ele disse baixinho o nome da garota. Theo deslizou para baixo. Ele franziu a testa com raiva e chamou o oponente de covarde. Após o qual ele o desafiou para uma luta, vovó apontou o dedo para si mesmo e perguntou se ele estava falando sobre ele. O homem segurou sua máscara. Ele olhou por trás e se autodenominou poderoso. Com um sorriso, Theo continuou a bater na barreira. O cara ruivo imediatamente avançou. Theo disse que o deve oponente parar de se esconder atrás e da lutar. barreira. Draini puxou sua mão dentro da barreira. Ele jogou o cara para o lado. A morena usou seus poderes e caiu de pé. Ele descansou no chão com uma força incrível. O cara correu para frente, desejando a morte de seu oponente. Draini estendeu os braços e disse com um sorriso que ele estaria esperando por isso. A morena subiu no ar. Ele se preparou para um chute no próximo segundo. O chão abaixo dele se dividiu e sacudiu. Os alunos assistiram isso com um sorriso. A loira disse Mesmo que o professor não poderia bloquear tal golpe. Poeira começou a se espalhar pelo chão. Theo estava deitado no chão com uma perna quebrada. Ele mordeu o lábio e fechou os olhos de dor. O oponente pisou forte em seu rosto. Vovó sorriu e perguntou ao cara se isso era tudo. Então disse que, como ele perguntou, ele a morena lutou com cuspiu ele. sangue. Ou ruivos. E disse que havia um pouco de sangue em seu rosto. Então ele vai ajudar a limpá-lo. Vovó estalou os dedos. No próximo segundo, o corpo da morena explodiu em chamas. Ele gritou alto, o homem sorriu e disse que agora tudo tá limpo e bonito. O corpo carbonizado do menino caiu no chão. Vovó disse que os alunos não deveriam se preocupar, porque ele estava vivo, mas os alunos recuaram de medo. O homem ruivo abriu os braços. Virou-se para E eles e disse que agora queria começar seu evento principal. O resto dos membros do culto trouxe os prisioneiros para frente. Entre os prisioneiros estava Farif. Elias olhou para isso com surpresa. Ele franziu a testa furiosamente, negando o que viu. Um dos cultistas segurou o cabelo de Teixa e a arrastou pelo chão. Ele arrastou a garota junto com ele. O prisioneiro estava inconsciente. O prédio da academia foi envolto em chamas. Os alunos Trump estavam abraçando seu animal de estimação. A menina olhou para isso com medo. Dora Drew olhou para o céu com um olhar vítreo. O corpo carbonizado de Theo estava no chão. Curtis correu para a frente e Claire o parou. A garota franziu a testa e Peduli para se acalmar. O menino bateu o punho na barreira. Ele cerrou os dentes e disse que mataria o inimigo. A garota se pressionou contra ele. E novamente Peduli para apenas esperar e não se apressar. Porque eles não poderiam perdê-lo também. O príncipe com raiva se virou e gritou que eles apenas esperariam e deixá-lo matar seus aliados.
Kathleen deu um tapa nele. Lágrimas estavam escorrendo pelas bochechas da garota. Ela disse que eles deveriam pensar em como salvá-los. Então eles precisam encontrar uma maneira de proteger a todos. A princesa franziu a testa ainda chorando e disse que se o pai dela não se acalmasse, e a morte provavelmente viria. Então eles definitivamente não seriam capazes de fazer nada. O jovem se acalmou e olhou para ela. Ele desviou o olhar e concordou com o que foi dito. A professora olhou tensamente na frente dela. Um dos alunos apontou o dedo para a frente e chamou a atenção dos outros. Os caras se viraram ouvindo isso. Cultistas pervertidos saíram com prisioneiros. O príncipe franziu a testa tensamente. O menino encapuzado bateu Feri nas costas e ordenou que ele se ajoelhasse. Lucas arrastou o elfo junto com ele, sorrindo. Elias apoiou as mãos contra a barreira. E pensei que a menina não deveria estar na escola. Ele franziu a testa com raiva, sem entender o que estava acontecendo. A menina estava inconsciente? O menino se perguntou por que ela estava lá. Vovó deu um passo à frente, consertou seu cabelo. E disse que ele finalmente conseguiu chamar a atenção deles. E primeiro ele gostaria de se apresentar. Um fluxo de fogo apareceu sob seus pés. O menino levantou as mãos e disse que o nome dele era Dani. O homem estendeu os braços para os lados e disse, com um sorriso, que ele veio para salvar todos eles. Draine caiu no trono que apareceu e disse que nasceu em uma terra distante, onde os fracos tiveram que enfrentar toda a crueldade deste mundo. Ele abriu um olho. Professor deu um passo à frente. O homem colocou a mão sob a cabeça. E diz que todos eles eram considerados a elite do continente. Mas de onde ele veio? Vovó apontou o dedo para alguns dos alunos. Ele moveu a mão para o lado. Apontando para o resto, o cara acenou com a mão novamente, abraçando os últimos. Ele sorriu amplamente e disse que eles eram lixo completo. Vovó cruzou as mãos no joelho e acrescentou que, por isso mesmo, aqueles que pareciam dignos dele, ele treinaria o professor. Cerrou os dentes. O cara acrescentou quando seu senhor e mestre assumiu essas novas terras. Kathleen e Claire seguraram o príncipe malvado. O homem terminou a frase dizendo que os escolhidos seriam capazes de encontrar um lugar para si mesmos no novo reino. Ele se levantou de seu assento. Levantando a mão, ele disse com um sorriso que eles deveriam se alegrar, porque eles tiveram a oportunidade de que eles ganhar não podiam poder. Nem imaginar. De repente, o menino se virou, estendeu a mão para o servo e disse a Lucas para se apresentar, e se revelou a eles. A loira avançou sem olhar para cima. Ele agarrou o capô e disse alguma coisa sobre os membros do comitê disciplinar e o gênio Alvin Princess. Ele jogou fora o capô e sorriu loucamente. E disseram que não tinham chance contra ele. Elijah fez uma careta com raiva e chamou o cara em voz alta. Insultando, o seu corpo estava coberto por uma aura. O cara começou a bater na barreira, perguntando à loira sobre como ele poderia fazer tal coisa. Lucas virou-se para ele no segundo seguinte. A loira sorriu contente.
Ele levantou a garota pelo cabelo. Aproximando-se de seu pescoço, ele começou a cheirá-la. Elias estava queimando de raiva, apertando a mandíbula com todas as suas forças. O desejo de matar foi ouvido em sua mente. Draeneife voltou sua atenção para ele. Uma tempestade de energia escura engolfou o corpo do cara. O pensamento de assassinato foi trazido à sua mente. Uma e outra vez, alunos caíram das hastes de aço que apareceram. O cara não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Os alunos ficaram feridos e pediram a Elias para parar. As hastes de aço romperam a barreira. O cara olhou para a mão dele, abraçado pela energia, e pensei que doía um pouco. Ele acenou com a mão para o lado e acrescentou que estava com medo. Elijah deu um passo à frente em direção aos monstros. Ele estendeu os braços para os lados e matou todos os monstros em um instante. O jovem sorriu ameaçadoramente, pensando que parecia-lhe que não era ele. Elias se perguntou quem ele era. Os cultistas correram para a batalha. Draeneife colocou a mão para o lado e os parou. A morena de repente caiu no chão. Sangue estava fluindo de seus olhos. Ele pensou que isso não importava para ele, porque agora ele poderia matar Lucas. Elias colocou a mão na frente dele e atacou o elfo com uma haste de aço. Lucas se esquivou para o lado, mas ainda o feriu. A morena estava exausta, pensando que ele quase conseguiu terminar o que começou. Ele começou a perder a consciência. Lucas cuidou de Drain. Se o homem pegou o aluno, a morena, sem abrir os olhos, pensou na dor que ele estava sentindo e onde Arthur estava agora. Os presságios dourados tremulavam ao vento. Claire repetiu em sua cabeça as palavras sobre modéstia, devoção, determinação e coragem. Ela se lembrou de como ela pegou a espada quando criança. E pensei que essas palavras eram constantemente... Repetiu para ela, mesmo quando ela ainda não sabia o significado deles. Quando a menina cresceu um pouco, seu pai a ensinou esgrima. Claire pensou que essas 4 qualidades permitiria que o coração se tornasse como uma lâmina enorme. Ela lembrou como ela fez uma série de ataques diretos, com velocidade incrível, e pensou que esse era o credo de sua família. Claire lembrou-se de sua aparência alegre e acrescentou que ela sinceramente acreditava que poderia, apesar de quaisquer circunstâncias, siga esta doutrina secreta, mas acontece que ela era muito ingênua. Claire saiu de suas memórias. Ela olhou para frente com medo e pensou que ela não sabia com que magia. O cara rompeu a barreira. A mão dela tremeu. A menina acrescentou que agora era a melhor hora para lutar. Ela olhou para baixo. A menina apertou o cabo da lâmina. Anne se perguntou por que seu corpo não estava se movendo. Um dos professores colocou a mão para o lado e pediu aos alunos que dispersassem. A mulher olhou para ele e disse que era muito cedo para ele se curar. Grenier franziu a testa e disse que a barreira foi finalmente quebrada. Então eles não poderiam perder essa chance. A mulher disse que iria também. Claire olhou para eles e se perguntou se eles achavam que, em tal estado, eles poderiam derrotar o inimigo. E por que os professores iam encontrar suas mortes? Ela se virou e o chamou de tolos. A menina olhou para o príncipe surpresa.
Ouvindo o nome dela, um grupo de alunos se reuniu atrás dele. O cara perguntou a ela o que eles deveriam fazer. A morena atrás dele também perguntou a ela se eles deveriam apoiar os professores. A menina olhou para eles confusa. Ela levantou a mão, puxou para trás e perguntou por que eles estavam perguntando a ela que... Kathleen levantou a mão e disse que a menina era a líder do DIS, Comitê Planetário, e eles estavam prontos para seguir qualquer ordem que ela desse. O jogador franziu a testa tensamente e se perguntou por que eles não confiaram apenas nos professores, desde que ela estava com medo. E eles não precisavam desperdiçar suas vidas em vão. De repente, ela se virou. A menina olhou para o inimigo indo embora. Ela voltou o olhar para os feridos. A aliada queimada Claire notou a cabeça decepada de Doroteia. Finalmente, ela cuidou dos professores que partiam. A mulher notou seu olhar nela. Ela olhou em seus olhos com um sorriso suave. A menina estreitou os olhos lamentavelmente. Ela se lembrou de seu pai. E novamente disse em sua cabeça as palavras sobre modéstia, lealdade, determinação e coragem. Ela cerrou os dentes e abaixou o olhar, sem levantar a cabeça. A menina se dirigiu aos alunos e disse que aqueles que estavam assustados e feridos devem ficar para trás. Ela franziu a testa profundamente. Segurou a lâmina flamejante na frente dela. E disse que todo mundo iria lutar pela academia. Vovó colocou a mão no ombro do elfo e disse que houve uma ligeira mudança nos planos. Ele passou por ele e acrescentou que voltaria primeiro. E esperava que seu aliado se juntasse a eles em breve, logo depois de cuidar dos tolos que avançam. Kesha estava inconsciente no chão. O cultista zombou dos prisioneiros. O homem disse que o elfo deveria se livrar desse lixo. Lucas agarrou seu ombro e então perguntou por que ele estava levando Elias com ele. De repente, o cara franziu a testa de surpresa. Vovó virou-se com raiva para ele, suprimindo-o com sua aura, e perguntou se uma ferramenta patética ousou duvidar de seu mestre. Um dos cultistas chamou sua atenção, com as palavras que tudo estava pronto. O ruivo se dirigiu para o portal e pediu ao elfo para não decepcioná-lo. Os professores foram atacar. O homem gritou que eles não devem deixar o inimigo escapar. Grinier acenou com seu cajado e atacou Honey com fragmentos de pedra, dizendo que ele não estava indo a lugar nenhum. Estacas afiadas voaram nas costas do homem. Lucas os refletiu instantaneamente. Ele olhou para os professores furiosamente e os chamou de insetos. O cara acenou com a mão. 2 dragões de fogo apareceram atrás dele. Ele desejou a morte dos professores. Criaturas de fogo correram para atacar. O professor enfiou uma lança no chão. O chão sob ele se levantou. Formando uma caverna escura, o homem fechou. Desarmando os dragões de fogo, uma saraivada de fogo foi para outro professor, que criou um cristal gigante. Bolas de fogo destruíram a pedra. A professora correu para a batalha com um grito. Lucas colocou a mão na frente dele e ordenou que ela calasse a boca. A mulher levantou poeira de repente. Um monstro besta apareceu do lado. A mulher franziu a testa profundamente, voltando o olhar para ele. Ela pulou para o lado, esquivando-se da boca do monstro.
ela desferiu um golpe arrebatador. O professor cortou a cabeça do monstro e correu, perguntando ao cara se ele tinha terminado. Os cultistas correram para a batalha para apoiar o elfo. Eles se dirigiram para a mulher. O professor olhou para eles e pensou que ela não poderia lidar com todos eles. Ao mesmo tempo, magia, projéteis de diferentes elementos, indo em direção ao campo de batalha. Eles atingiram os monstros e os cultistas. A mulher se virou e notou os alunos correndo para a batalha. Claire ordenou para garantir a segurança dos prisioneiros e ajudar os professores. A mulher se virou completamente e perguntou o que eles estavam fazendo, depois do qual ela disse a eles para irem embora agora. A menina desferiu vários golpes no monstro e disse que essa era a luta deles também. Claire enfiou sua espada no monstro a seus pés. Ela puxou a lâmina e disse que era para isso que a mulher os havia treinado. Glória levantou as sobrancelhas de surpresa. Ela se virou para enfrentar o inimigo e disse aos alunos para terem cuidado. Clary acenou com a cabeça para ela de repente. A garota notou um dos inimigos e o reconheceu. Ela cuidou do cultista em retirada. A menina cerrou os dentes e pensou com raiva sobre como ele ousa otecalós engolfados em chamas. Clary correu para a batalha, gritando o nome de Kai. Picos de pedra começaram a aparecer ao seu redor. A filigrana da menina se esquivou de cada um deles. Ela empurrou o espigão com força explosiva, destruindo. O cultista começou a lançar um feitiço. A garota os atacou com projéteis de fogo. Através do vapor, ela notou uma mão, em torno do qual uma corda de aço estava pairando. A linha de pesca instantaneamente se amarrou em torno da rocha. O barbante enrolado na perna da menina. Claire foi crucificada por uma corda enquanto estava no ar. Ela franziu a testa com raiva e perguntou ao cara como ele poderia fazer isso com eles. Lágrimas vieram aos seus olhos. A menina não terminou a frase. O leão, de repente, se soltou. A garota soltou a espada. Ela cuidou do cara saindo, pensando que eles não poderiam deixá-lo ir. Claire voltou seu olhar para o príncipe e a princesa, não entendendo o que eles estavam gritando e por que eles estavam pulando em sua direção. Ela franziu a testa lamentavelmente. Sangue jorrou de sua boca. A garota pensou que eles deveriam perseguir Kai. Gotas de sangue fluíram para baixo. A garota olhou para baixo. Ela notou um pico perfurando seu peito. Claire levantou as mãos, não entendendo de onde veio a rocha. Os caras pularam do leão. O príncipe gritou e disse que eles trariam ajuda para ela. Quando de repente um rugido alto foi ouvido. Todos os presentes simultaneamente olhou de volta para a fonte. Glória franziu a testa e olhou para o som. Lucas parou e virou a cabeça para a esquerda. De repente ele levantou a sobrancelha surpreso, percebendo algo que os alunos franziram a testa em choque. Claire chorou, sorrindo baixinho. Arthur deu um passo à frente. Oh, Cora, no que estava acontecendo com um olhar sinistro. Atrás dele estava o terrível dragão. Tudo estava em fumaça. Sylvia olhou para frente. 2 chifres afiados adornavam sua cabeça de cada lado. As escamas pretas brilhantes de Crystal brilharam tão intensamente que as sombras eram quase invisíveis.
Seus olhos brilharam, uma sabedoria tão feroz queimada neles, que mesmo um aventureiro veterano não se atreveria a se mover. Mas apesar da admiração, seu coração palpitou de medo, por causa do cara parado na frente dela. Arthur avançou a cada passo. Ele sentiu uma confiança sutil e ainda inabalável. Cada célula do corpo desse cara no início acumulou raiva, mas tão frenético e cruel, que ele se virou e sorriu com lágrimas nos olhos. A única coisa que ele lamentou era que ele não seria capaz de ver o rosto de Lucas com seus próprios olhos após sua derrota. Pessoas deitadas em sangue ao redor. O professor Sentusei, apoiado em sua espada. As mãos do menino estavam tremendo. Ele pensou em como suas habilidades mentais e reflexos tinham crescido tanto que ele poderia usar feitiços de alto nível, um suprimento quase inesgotável de mana disponível para ele usar. Ele arregalou os olhos. Grocas Ale Elixir. Ele foi além das capacidades de meros mortais. E agora a chamada elite eram mais do que insetos para ele. O loiro cerrou os dentes. Ele ficou pensando sobre onde ele teve esse sentimento. Como se garras geladas estivessem apertando seu interior. Ele sorriu maliciosamente com olhos loucos e disse sobre o dragão, que era um animal de estimação fofo. Ele apenas conseguiu chegar à altura do parque. Ele realmente achou que um lagarto crescido poderia ajudá-lo. Até os respeitados professores da academia não poderia colocar um dedo nele. Enquanto os dragões... O menino ainda estava se aproximando dele naquele segundo. Ele acabou de passar, Sylvia fez o mesmo. Eles estavam indo em direção a Tasha, que estava deitado inconsciente no chão. A loira estava com raiva. Seus subordinados estavam conversando entre si e discutindo que era um dragão. Eles não podiam se mover. Arthur se aproximou da garota. E a loira estava simplesmente furiosa por ele tê-lo ignorado. Ele se virou naquele momento. O cara estava sentado de joelhos. Ele verificou o pulso da garota e pensou que, aparentemente, ela foi bombeada com drogas para que ela não resistisse. E assim, exceto por hematomas e arranhões. Ele exalou e pensou que nada terrível. O jovem olhou para baixo. Naquele momento, a loira se virou para ele e disse que ligou para ele. Mas ele foi instruído a não encostar o dedo no novo. Pequena princesa élfica, ele adicionou com um sorriso. Que ele não achava que iria ouvi-lo ainda mais se o cara seria capaz de manter sua sanidade. Observando como ele brincava com a garota, de quem ele se importava tanto. Ela se virou de raiva. Ela gritou a plenos pulmões. Lucas continuou a sorrir. Mas então algo o distraiu e o surpreendeu. Arthur não se voltou para ele. O cara pensou que ele ainda o estava ignorando. Envolto em chamas, ele se aproximou e disse: Como ousa este país? Caipira fica de costas para ele. Enquanto ele estava falando com ele, ele quebraria todos os ossos de seu corpo para que ele só pudesse chorar. Observe como ele contaminaria a garota. Naquele momento, ele estava cheio de energia. Mas ele congelou, pensando que esse sentimento era o mesmo de antes. Como um demônio louco estava rasgando suas entranhas. Ele olhou para as mãos e pensei por que seu corpo estava reagindo assim.
seus olhos inchados, porque ele, ao contrário dos respeitados professores da academia, instila horror nele ainda mais do que seu irmão. Arthur se dirigiu a ele. Ele se levantou e disse que parecia para ele como um problema que ele considerou desnecessário matar. Ele se virou e acrescentou que esta vespa picara alguém. Seus olhos se iluminaram e ele terminou dizendo que até os santos mais justos iriam suá-lo. A loira olhou para ele. Então, algo para o lado o distraiu. As mãos das sombras estavam por toda parte. Eles começaram a agarrar o cara, estrangulando-o e envolvendo-a. Os olhos do menino ficaram pretos. Ele pensou que nem tudo deveria ser assim. Ele deve ser muitas vezes mais forte do que ele. Oh, menino Grit, quão patético um inseto pode incutir tanto medo nele. Quantas pessoas e animais ele matou para alcançar tal sufocante e sede opressiva de sangue. Chamas envolveram o menino, ele cerrou os dentes. Ele abriu os braços e gritou para que todos se afastassem dele, direcionando sua energia para o personagem principal. O dragão desviou o olhar e se virou para ele. O cabelo de Arthur ficou branco. Ele respondeu que estava tudo bem. Ela só precisava proteger a garota. A transformação começou e ele foi capaz de repelir o ataque com um movimento. Calmamente olhou para o cara que estava furioso. Ele foi envolto em chamas. Eles não estavam em frente um ao outro. Lucas deu um passo à frente e disse que estava se escondendo. Não apenas magia de fogo, mas também poderia usar gelo. Após o qual ele cruzou as mãos, dizendo que não importava. Ele dirigiu o próximo golpe. O cara começou a acumular energia. Suas mãos estavam envoltas em gelo. Ele agarrou a onda, indo em sua direção. Ele estendeu 2 dedos e revidou. Naquele momento, a loira ficou ainda mais surpresa. Relâmpago estava indo direto para ele e imediatamente atingiu seu corpo. Ele caiu de joelhos e gritou que seu braço doía. Ele olhou para o lado e começou a gritar furiosamente de dor. Ele abaixou a cabeça e notou que o personagem principal também usa relâmpagos. Magia não pode ser. Ele é um desviante que tem ferramentas com 4 elementos. Naquele momento ele tentou se levantar e bater no cara. Mas ele o agarrou bem pelo braço. Ele encontrou mais perto e respondeu que era tão... Então, ele enviou um raio direto pelo corpo de seu oponente. Ele gritou, eletricidade correu por sua mão. E no mesmo segundo ele se separou. Lucas caiu no chão. Ele tentou dizer algo, mas ele gaguejou. Ele ficou lá gritando, chorando e sangrando, e disse que não poderia fazer isso, porque ele era uma pessoa tão séria. O jovem pisou em seu pé. Ele olhou para ele e respondeu que era gravidade. Então, ele esmagou o pé com uma leve prensa. Arthur olhou diretamente para o cara. Disse que havia mencionado alguém antes. Ele foi responsável pelo que aconteceu. Oh, Jeová me... Então ele sorriu e disse que tudo estava certo. E também ele pegou aquele idiota inútil, quem ele chama de seu melhor amigo. Ele perdeu naquele momento, o cara ficou na outra perna.
respondeu que mudanças aconteceriam neste mundo, que ele não poderia influenciar, e ele esmagou a outra perna. Então ele colocou a perna mais alto e disse que, no entanto, mas o cara o interrompeu e perguntou o que ele estava fazendo. Arthur abaixou a cabeça e acrescentou que, pelo menos, ele poderia ter certeza de que sua sujeira não passaria para a próxima geração. O jovem começou a implorar-lhe, horrorizado, para não fazer isso. Então ele franziu a testa na frente dele. Estava um corpo sem braços, sem pernas, apenas um órgão para a procriação. Permaneceu. Ele implorou para ele não fazer isso. O personagem principal é para Nova Tooth e disse, para prolongar seu sofrimento nas próximas vidas. A força da gravidade funcionou. A ação foi feita a Lucas, deitado no chão. Tanto tempo se passou. O olhar das pessoas que enfrentam um poder superior. Isso é medo, Arthur silenciosamente deixou. Cada um olhou para ele com medo. Amigos próximos estavam curando uns aos outros. Eles sentiram choque. O professor se levantou encostado em suas bolas. Alguém se sentiu mal. Outro cara estava com seu leão. O personagem principal esqueceu. Tão solitário que você se sente em tais momentos. Ele levantou a cabeça. Ele agarrou seu estômago. Ele foi até o dragão, e naquele momento, a loira disse que seu irmão estava por perto. Alguém apareceu atrás do protagonista. Uma explosão soou, eles eram lanças. O irmão mais velho olhou para a loira. Ele estava deitado à porta da morte. Ele cerrou os dentes e começou a acumular energia. Arthur se virou e ordenou que Sylvia fosse embora. Bem, por um segundo, uma explosão trovejou ele, os jogou de lado. O cara estava voando, o dragão estava indo direto para o oponente. Mas o jovem disse que ela não deveria lutar. A menina deu um passo à frente. Sylvia olhou para ela, a chamada do momento. Acenou com a mão e prendeu o dragão. Alfredo levantou a mão. Ele criou um exército inteiro de soldados de pedra. Eles começaram a gradualmente tirar os alunos de lá. Os camaradas de Lucas foram forçados a se ajoelhar. O jovem virou-se para... Naquele momento, o protagonista estava deitado no chão. E pensando se ele pudesse reentrar no segundo estágio, o irmão mais velho deu um passo à frente. Suas mãos estavam cobertas de chamas. Ele disse que ele e sua espécie não merecia uma morte fácil. Fazer algo tão brutal para um membro de sua família. E para seu irmão, naquele poço. Naquele momento, alguém agarrou sua mão. Disse que não iria tocá-lo. Seu camarada o segurou, e então respondeu que o menino não só matou seu irmão, mas o torturou e humilhou antes de sua morte. E ele ainda diz que não tem o direito de tocá-lo. Como ele ousa ficar em seu caminho? O homem olhou para ele e seus olhos se iluminaram. E ele respondeu que esse cara salvou todos os presentes de seu irmão. E embora ele entenda sua perda, ele é aconselhado a observar seu tom. E ele ficou surpreso e perguntou novamente se ele salvou a todos. Ele jogou a mão para trás e disse que o homem não testou sua paciência. Ele não estava com vontade de ouvir seu delírio. Seu irmão morreu na frente de seus olhos. Ele só ia pagar seus assassinos.
Alfred levantou a mão novamente. Seus monstros de pedra agarraram o bastão. Ele gritou, e naquele exato segundo ele se libertou. O homem foi jogado de lado, o protagonista ficou cego. O loiro levantou a mão acima dele novamente.